Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. E depois nós vamos em 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, o capítulo é o 6. E o versículo também é o 6. Quem não achou, diga: me espera. Não precisa ficar acanhados. O texto sagrado diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Segunda de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 6 também. Glória a Deus. O capítulo é o 5, irmãos. Desculpa, estava vizinho aí. O capítulo é o 5 e o versículo é o 15. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Glória a Jesus. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Curva sua cabeça e falaremos com o nosso Deus. Irmão Rogério, se você quiser deixar Deus te usar aí, tá? Mas deixa Deus te usar mesmo aí, viu? Não fica com vergonha não, tá? Glória a Deus. Querido Jesus, a Ti nós te louvamos, rendendo graças ao Senhor pelo Teu amor e bondade. Eu quero, Pai, te agradecer ao Senhor pela Tua bondade, Deus. Podemos dizer ao Pai que até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui, Deus dos céus, o Senhor tem sido bondoso para com os Teus filhos. Eu quero render graças ao Senhor, Pai, pela Tua noiva. Noiva essa santa, Pai. Noiva essa, Jesus Cristo, que é a qual o Senhor, Pai, tem um carinho muito especial por ela. A Ti, ó Deus, seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Rogando a Ti, ó Deus dos céus, nesta noite, que segundo a Tua boa vontade, o Senhor venha nos revelar essa palavra que fora lida nesta noite, Jesus. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para conosco. De maneira que nós nos alegramos e bendizemos ao Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus dos céus, que nos ajude, Pai. O Senhor conhece-nos e sabe que nós estamos em inteira dependência do Senhor. De maneira que nós nos alegramos e bendizemos a Ti nesta noite. No nome de Jesus, todos podem dizer comigo amém? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar todos no nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, servir a Deus, estar com Deus, é óbvio que para nós que somos entendedores, nós sabemos que é muito bom. A gente fica meio preocupado, porque Jesus Cristo ele já dizia nas suas parábolas, as sementes que não caíram em solo, que vêm a produzir, as sementes ela tende a morrer. Mas nós precisamos entender de uma coisa, que estar na presença de Deus para nós é um privilégio e para nós é gratificante. Eu me preocupo muito, às vezes a gente está em família
E eu quero cumprir com os meus compromissos. Eu fico meio que preocupado. Eu não gosto de faltar trabalho. Hoje eu fui faltoso, né, irmãos? Na escola dominical. Mas pensa no Cláudio Lô, que veio com vontade de estar aqui. Levantei cedo. O folhão me deu algumas mensagens para alguém aí, que era 6 e alguma coisa. Se Miriam, levanta que nós vamos para a escola dominical. Mas aí avô é avô, né? Os netos chegam, chama vovô, chama vovô, chama vovô. E chegamos no horário que se eu chegar lá agora não vai ser legal. Glória a Deus. Mas uma coisa é certa: faltar trabalho sem justificativa para nós cristãos que temos compromisso com Cristo é falta de responsabilidade para com Deus. Não comigo. Comigo não. Sou apenas um cidadão que foi derramado um óleo sobre a sua cabeça e nos constituiu pastor aqui sobre essa terra. Mas a Deus sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós formos olhar as nossas vidas, nós éramos pessoas cheias de imperfeições. Cada um de nós, presente aqui, não que nós sejamos perfeitos, mas era bem pior. Era bem pior. E agora Deus, pela sua bondade, agora pega esses imperfeitos e faz desse povo cidadãos dos céus. Agora Deus, pela sua bondade, pega esse povo que outrora, a Bíblia vai dizer assim, não era nem povo sequer, mas agora nós somos o quê? Povo de Deus. Em outras palavras, nós não somos qualquer um aqui sobre essa terra. E vou mais. Deus pega todas essas imperfeições e faz uma transformação de vida no ser humano. E agora essas imperfeições que a sociedade via, a sociedade nos víamos como pessoas ruins. E agora Deus faz de nós um testemunho sobre essa terra. Agora, quem está em mim faz com que toda a sociedade, aonde eu entrar, vai enxergar em mim a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Porque como diz as sagradas letras, aquilo que habitava em nós, aquilo que nos tirava da presença de Deus, agora não tira mais. Porque para nós que somos entendedores, a única coisa que afasta o homem de Deus chama-se pecado. O pecado ele corrói. O pecado é como uma ferrugem que vai comer aos poucos até chegar ao fim. Mas nós precisamos entender isso, que agora nós não somos mais qualquer pessoa aqui sobre essa terra. Aleluia. E vou dizer mais ainda. Agora Deus pegou essas pessoas que a sociedade nem queria mais,
tornou deles testemunho de vida. E Deus vai além. Deus olha para cada um de nós, sabe das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 6 e o versículo de número 19, que agora Deus pega este povo imperfeito e agora faz deles morada. A partir desse momento, nós nos tornamos morada do Deus Altíssimo. Pecadores, imperfeitos, cheios de todas as misérias. Agora Deus vem e pega esse povo imperfeito, lava eles no sangue do teu Filho Jesus. Aleluia. E agora faz dele habitação. Aleluia, Jesus. Isso é muito lindo. Somos morada do Santo Espírito. Aleluia. Jesus Cristo habita sobre nossas vidas. Mas isso só se tornou possível por conta de Jesus. Tem noção? Eu falo para crente aqui nessa noite. Acredito eu que não tem nenhum inocente aqui nessa noite. Como seria a sua vida se não fosse a pessoa do nosso Senhor Jesus? Aonde é que nós estávamos se não fosse o nosso Senhor Jesus Cristo? Aleluia, Jesus. Aleluia. E sabe o que é o mais preocupante de tudo isso? É que nem todos estão levando em consideração esse ato de amor de Deus. Nem todos estão levando em consideração o que Jesus Cristo ele fez por nós. Muitos querem tratar Jesus como colega. Muitos querem tratar Jesus como qualquer um outro. Mas deixa eu dizer algo aqui nessa noite no nome de Jesus. Aproveite que a misericórdia de Deus está sendo derramada sobre nossas vidas. Aproveite que essa misericórdia, aproveite que ela está sendo derramada sobre nós. Aleluia, Jesus. Eu digo isso com muito temor. Como diz o nosso irmão João, escrevendo a sua primeira carta, Jesus Cristo ele é advogado. Ele está nos defendendo de todas as acusações de Satanás. Aleluia. Mas eu preciso dizer também aqui, chegará um dia, essa misericórdia ela vai acabar. Nós ouvimos, volto a bater de novo nesses hereges. De vez em quando nós escutamos heresias, mas nós somos entendedores, nós não vamos engolir heresias. No dia nós tivemos que ouvir que na verdade nós temos que estar preparados para esperar Jesus depois da tribulação. Que tamanha besteira, que tamanha ignorância. Eu só baixei a minha cabeça, fechei meus olhos como eu fico ali. Graças a Deus que muitos não concordaram, porque nós estamos esperando Jesus agora.
tribulação é só para desocupados. Esperar Jesus pós-tribulação é só para crentes descompromissados. Aleluia, Jesus. Ser crente é tão bom que mesmo nós mortos, Paulo vai dizer isso, a trombeta vai soar, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Aleluia. 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 Mas tem uma vida santa diante do teu Deus. Não fique de qualquer natureza por aí vagando. Aleluia. O que vai acontecer com a minha vida? Eu fico preocupado com isso quando os crentes ficam dessa natureza, sem saber o que quer para a sua vida, sabe? Fica vagando por aí, caçando não sei o que. E Jesus Cristo dizendo assim: eu preciso voltar. Tem um povo lindo aqui nessa terra, irmãos. Esse povo chama a igreja de Jesus. Aleluia. O que foi feito, o preço que foi pago para essa igreja estar de pé. Tu tem noção o que os nossos pais passaram para essa igreja estar de pé? Aleluia, Jesus. Por isso que eu falo, história se respeita, pastor Marcos. História não se joga fora. E a nossa igreja, falo com muito orgulho da igreja que a qual eu escolhi para servir a Deus. Foi muito difícil para chegar até aqui. Agora no século presente, o modernismo chegou dentro da nossa casa. Estão esfriando muita gente. As palavras de Paulo a Timóteo se cumprindo. Muitos se apostatando da fé. Não, mas eu estou assim, é por conta dele, é por conta dela, né? Não faça isso não. Você depende só de Jesus. Aleluia, Jesus. Vendo a igreja linda como nós somos, é lógico que há imperfeições no nosso meio, mas eu não posso negar que há uma presença de Deus sobre essa casa. E elas só estão aqui por conta dos escolhidos. Agora eu vou ficar vagando por aí caçando o quê? Eu vou caçar o quê, pelo amor de Deus? Aleluia, Jesus. Aleluia. Às vezes nós ficamos, para nós que somos pastores, é certo que tempo de casa não salva ninguém não, viu? Vamos que bate de pé, eu sou crente há tanto tempo, mas se não tiver santo não resolve nada. Tempo de casa só presta lá no trabalho. Você vai receber os seus money. Mas aqui não. Aqui é diferente. Aleluia, Jesus. E para nós que somos pastores, para a gente que já está nessa estrada há mais de 20 anos, falando que Jesus é bom, eu vejo que fica pensando assim: Jesus, será que esse pessoal está entendendo tudo que está sendo ministrado? Eu falo sim, irmãos, porque Deus nos dá o suficiente para nos manter de pé. Eu já disse aqui a respeito do meu pai na fé, pastor Altamiro do Carmo. Pense no criolim cheio de Deus, rapaz. Está cheio, mais ou menos isso aqui. Militar, mas cheio de Deus. Para mim era o melhor pregador, o melhor cantor. Só que um dia eu fui ouvir o pastor Altamiro e falei assim: rapaz, eu ouvi tudo isso do pastor Altamiro e era bom.
mas era o suficiente para nos manter de pé. E tem dezenas de pessoas ali dentro de Pedro Leopoldo que esse homem ganhou para Jesus, com toda a sua simplicidade. E às vezes eu fico pensando, será que todos estão entendendo o que sai aqui desse altar? Às vezes nós ficamos meio que preocupados. Aleluia. Tu não tem noção da angústia que é para preparar o sermão. Porque para falar a tatinha é muito fácil. Mas eu preciso que a igreja venha entender isso aí. Nós somos pessoas imperfeitas, mas que há um amor de Deus tão grande derramado sobre os nossos corações. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Há quanto tempo Deus ele vem trabalhando o nosso caráter? Há quanto tempo? As pessoas precisam mudar. As pessoas precisam entender Deus. Elas precisam entender os propósitos de Deus. Há tanto tempo. Nós estamos sendo instruídos na palavra de Deus. Tem tanta gente por aí, Deus, crescendo por ignorância. Pessoas estão morrendo por seus caprichos. Faça isso não está entregando a sua vida para Satanás. Porque a igreja continua de pé. Aí eu preciso entrar em outra situação aqui. Se você olhar para esse povo aqui, nós somos igreja, ou a igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Mas eu preciso entender que eu só estou de pé por conta da igreja. Eu só vivo dentro da igreja, ou que seja quando eu estiver ligado à igreja. No momento que eu me afastar da igreja, vou ser muito claro nas minhas falas aqui, sem medo nenhum de ser feliz. Aleluia, Jesus. Quando se afasta da igreja, não é a igreja que está morrendo, é a pessoa que está morrendo, porque a igreja continua viva e apenas um membro que se desligou. Um membro sobrevive fora do corpo? Não sobrevive. Eu sou Deus. Oh, aleluia. As pessoas não estão levando em consideração os ensinos de Deus. As pessoas não estão nem aí para os ensinos de Deus. Aleluia, Jesus. Quando a gente fala que quando chegar no dia que Jesus Cristo ele vai dizer as suas palavras: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Aleluia, Jesus. Mas não vai ter desculpa. Ah, Senhor, eu não fui lá, não fiquei lá, foi por conta de fulano. Não vai ter desculpa para isso. Oh, aleluia, Jesus. Sabe o que é?
mais preocupante de tudo isso, como eu disse, há tanto tempo Deus está instruindo. Há quanto tempo Deus tem tentado mudar o caráter do seu povo? Israel chegou a uma feita que a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus considerou aquele povo, Ezequiel 37, como um povo que estava morto. Não só estava morto, mas os seus ossos estavam secos, sem vida, sem esperança, porque não deram crédito para Deus. Aleluia. Só que deixa eu alegrar o seu coração aqui nessa noite. Deus, Ele tem sempre uma palavra de esperança para os seus. Deus dá vida para aqueles que estão mortos. Aleluia, Jesus. Agora eu preciso entender que o vento do Espírito, ele assoprará sobre nossas vidas. E quando ele assoprar, ele é para dar vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito de Deus. E como ser cheio do Espírito de Deus? E não estar praticando aquilo que Ele designou para nós. É um tanto preocupante, né? Estou cheio de Deus. O que é ser cheio de Deus? Aleluia, Jesus. A igreja de Corinto estava passando por uma situação tão complicada. Eles estavam entendendo Deus, ou os ensinos de Deus. Uma igreja maravilhosa, uma igreja rica, rica no sentido dos dons espirituais e rica financeiramente também, certo? Mas não estava entendendo os propósitos de Deus. Precisamos entender Deus, irmãos. Aleluia. Deixa eu dizer algo aqui. Nós já vamos orar. Aleluia. Não tem como eu ser cheio de Deus e não tem nada para oferecer para alguém. Isso é dispensa vazia. A dispensa, elas têm que estar cheia. Aleluia, Jesus. Tem muitas pessoas vazias se achando que está cheio de Deus. Tem muitas pessoas vazias morrendo achando que está cheia de Deus. Ai, Deus, a fim de dar um abraço, de envolvê-los. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Só tome cuidado, noiva do Eterno. Ele está voltando para buscar a tua igreja. Nós não estamos aqui para ficar aqui. Nós estamos aqui para esperando a volta de Jesus. E queira eu ou não queira, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Aleluia. Espírito Santo do Eterno Deus. Oh, aleluia. Coloque sobre os seus pés, por gentileza. Deixa eu dizer algo aqui para nós orarmos a Deus. Eu já disse isso aqui variadas vezes, e uma vez mais eu direi: cada um de nós temos a porção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Olha quem está do seu lado e vê se ele traz a presença de Deus para dentro da sua casa.
para o ambiente que você está. Aleluia, Jesus. Nós temos que ser o diferencial. Aleluia, Jesus. Nós precisamos ser o diferencial. Nós não podemos compactuar com erros, porque sobre nós está a presença do Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Quando tu abrires a boca, filho de Deus, alguém vai ter que parar e te ouvir você, porque sobre ti repousa o Espírito Santo. Oh, aleluia, Jesus.